Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 5, versículo 17. Abolir significa eliminar e substituir a lei de Moisés e os escritos dos profetas do Antigo Testamento, como revelação da vontade de Deus. Vim cumpri-los. Em contrapartida, significa obediência perfeita, complementação do ensino e cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ver capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 15, e o versículo 17 e o versículo 23. Jesus é a realização de tudo que os profetas e a lei ensinaram e esperaram. Com a chegada do Cristo, o Antigo Testamento deve ser entendido à luz dele. Lucas, capítulo 24, do versículo 26 e o versículo 44. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Vamos para o estudo? Estudo o capítulo 5, do versículo 17 ao 20. O ensino de Jesus é de tal modo radical que ele precisa assegurar sua audiência judaica que não estava abolindo a lei ou os profetas, do versículo 17. As duas divisões principais e mais antigas da escritura hebraica, representando toda a Bíblia, contudo, nem mesmo estava preservando intactos todos os princípios, afinal, ele veio para cumpri-los. Versículo 17. Estudo o capítulo 5, versículo 17. Cumprir. Como no uso anterior de Mateus sobre as profecias, cumprir significava completar um propósito designado. Pode-se referir à articulação da intenção completa e final de um mandamento. Gálatas capítulo 5, versículo 14. A recorrência tipológica de um padrão importante das ações de Deus, em Tiago capítulo 2, versículo 23, ou a ocorrência de algo prometido anteriormente, Atos capítulo 7, versículo 17. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim revogar a lei ou profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Vamos para o estudo? Estudo do capítulo 5, versículo 17. O reino messiânico em relação à lei. Os versículos dos 17 ao 20 explicam como Jesus e seu reino cumprem a lei de Moisés. Esta é a chave para interpretar o Sermão do Monte e, na verdade, todo o ministério de Jesus. Em seguida, Jesus oferece 6 antíteses, versículos 21 ao 48, que confrontam a correta e a falsa interpretação da aplicação do Antigo Testamento. Estudo o capítulo 5, versículo 17. Revogar a lei ou os profetas. A lei, ou Torá, se refere aos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Já os profetas incluem os escritos proféticos da Escritura, conforme Mateus capítulo 13, versículo 35, que cita Salmos capítulo 78, versículo 2, sobre a lei e os profetas, conforme Mateus capítulo 7, versículo 12, capítulo 11, versículo 13, capítulo 22, versículo 40 e Romanos, capítulo 3, versículo 21. Para cumprir. Jesus cumpre todo o Antigo Testamento pelo fato de que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, não somente para suas previsões específicas sobre um Messias, mas também no seu sistema sacrificial, que apontou para o grande sacrifício de Jesus. Nos muitos acontecimentos da história de Israel que prefiguram a vida de Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, nas leis que somente Jesus obedeceu perfeitamente e na literatura sapiencial que estabelece um modelo de comportamento que a vida de Jesus mostrou, conforme Mateus capítulo 2, versículo 15, capítulo 11, versículo 13, capítulo 12, do versículo 3 ao 6 e capítulo 39, e versículos 39 ao 42. Também Lucas, capítulo 24, versículo 27.
O Evangelho do Reino de Jesus não substitui o Antigo Testamento, mas antes o cumpre à medida que a vida e o ministério de Jesus, juntamente com sua interpretação, completam e esclarecem a intenção de Deus e o significado de todo o Antigo Testamento. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 17. A lei ou os profetas. Uma forma de se referir a todo o Antigo Testamento. Não vim para revogar, vim para cumprir. Os corretivos dos versículos do 21 ao 48 devem ser lidos à luz dessa observação inicial. Ao cumprir a lei, Jesus não altera, nem substitui ou anula os mandamentos anteriores. Ao contrário, ele estabelece seus verdadeiros propósitos e intenção em seu ensino, concretizando-os com uma vida obediente. A lei, tanto quanto os profetas, apontam para Cristo. Ver nota teológica, a lei de Deus, na página 124. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Ao insistir que veio para cumprir tanto a lei quanto os profetas, que juntos equivalem a todo o Antigo Testamento, Jesus se defendeu de acusações de estar desprezando a lei. Capítulo 9, do versículo 3, versículo 11 e versículo 14. Capítulo 12, versículo 2 e versículo 10. Capítulo 15, do versículo 1 ao 2. Capítulo 17, versículo 24. Capítulo 19, versículo 3, capítulo 22, do versículo 34 ao 36. A palavra cumprir pode referir-se ao cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 15, versículo 17, que é o versículo 23, capítulo 4, versículo 14, capítulo 8, versículo 17, capítulo 12, versículo 17, capítulo 13, versículo 35, capítulo 21, versículo 4, capítulo 26, do versículo 54 e versículo 56, e o capítulo 27, versículo 9. Isto é sugerido pelas palavras, tudo seja cumprido. Contudo, ela pode também referir-se à obediência aos mandamentos de Deus, no capítulo 3, versículo 15. Esse significado adicional é pretendido pela referência de participar esses mandamentos. Consequentemente, as palavras de Jesus implicam que ele haveria de cumprir todas as promessas do Antigo Testamento e obedecer a todos os seus mandamentos. A iota é a menor letra do alfabeto hebraico, iod, que se assemelha a um apóstrofo português. O traço é um leve movimento de pena que diferencia letras semelhantes. A declaração de Jesus revela que ele considerava o Antigo Testamento como preciso e confiável até mesmo nos mínimos detalhes. De acordo com esta convicção, Jesus ensinou que a fidelidade do testemunho do Antigo Testamento determina a estrutura de um discípulo em seu reino. A verdadeira fidelidade é possibilitada através da obra miraculosa de Deus no coração de um discípulo. Ver nota em versículo 6.